E aí, tudo bem? Meu nome é Rafael e o objetivo desse vídeo é esclarecer uma dúvida que muita gente me pergunta. É como construir uma casa em um terreno em declive, tá? O terreno em declive é aquele que você está na rua, tá? Você tem o nível da rua, da calçada e o seu terreno cai, tá? Ele está em declive, tá? Então, o objetivo desse vídeo é esclarecer como empreender uma casa, principalmente sobre três aspectos: o fator estético, né? Se a casa vai ter uma boa aparência, dependendo dessa situação; econômico, né? Os custos financeiros envolvidos em construir uma casa em terreno em declive, tá? Dentre as opções que tem, as opções mais comuns disponíveis. E um terceiro fator é o que fazer com o esgotamento sanitário, né? Porque se você está no nível da rua e a sua casa está mais baixa, né? O terreno está em declive, o que você vai fazer com o esgotamento sanitário, sendo que os efluentes vão por gravidade, tá? Então, como você faz esse tipo de destinação? Vou começar a preparar uns desenhos e mostrando, explicando como que se dá para empreender em forma de croquis uma residência em terreno de declive. Ficamos por aqui, vamos lá. Então, pessoal, esse aqui é o corte que o cliente me passou, tá? Nesse corte, essa proposta aqui de solução, ela prevê que a casa vai ficar nesse nível, tá? No nível da calçada, tá? Esse desenho aqui foi ele mesmo que me mandou, eu apenas reproduzi nesse papel aqui, tá? Então eu vou explicar ele rapidamente. Então basicamente a ideia é ter a garagem propriamente dita no nível da calçada, depois a casa, tá? Isso tudo aterrado, tá? Então essa área de desnível do terreno, tá? Considerando que o terreno tem um desnível mais ou menos nessa posição, com 3,5 metros de desnível até o final, tá? O comprimento do terreno tem 25 metros e a ideia é essa aqui, tá? Aterrar uma parte do terreno, não a terra inteira, onde você constrói, nivela a garagem e a casa, e depois você aproveita esse espaço de baixo para fazer uma área gourmet, o quarto principal em cima, e aproveita o fundo aqui para aqui existe uma viela sanitária, tá? Lotes, terrenos que possuem essa configuração aqui, que são em desnível, tá? Ou que estão abaixo do nível da rua, tá? Eles têm essa característica. Para onde vai o esgoto, tá? O esgoto aqui da casa que está nesse nível tem possibilidade de vir para a rua. Porém, esgoto dessa área mais embaixo, onde tem área gourmet, por exemplo, vai ter que vir obrigatoriamente para baixo. A mesma coisa para água pluvial, vem para baixo. Então, qual que é a alternativa? Normalmente esses loteamentos, bairros planejados, eles deixam uma viela sanitária para essa passagem, ou seja, aqui vai ter uma tubulação enterrada, onde todas as edificações, as casas, as propriedades que estão nessa configuração vão poder conectar aqui o tubo e poder destinar aí seus efluentes, beleza? Existe uma outra opção, tá? Onde a viela sanitária ela fica fora da propriedade, tá? Seja os seus 3 metros de largura, então tem a opção da viela sanitária ficar para fora da propriedade, beleza? Mas não é o caso aqui, tá? A viela sanitária está dentro da propriedade. Então essa aqui é a proposta que o cliente me passou. Agora eu vou desenhar aqui alguns esquemas, né, outras alternativas onde é possível construir, né, a residência nesse tipo de situação, tá? Então vou representar aqui, na minha representação vou começar pela rua, tá, o viário, depois a calçada, vou colocar aqui rapidamente a calçada. Em seguida, então, a gente vai ter o portão, onde vai vir vou representar o terreno aqui, tá? O terreno dele, que ele me mostrou, aqui vai ter os seus 25 metros, tá? 25 metros, sendo que 3 metros é da viela sanitária, tá? E o terreno, ele tem uma caída assim, que começa mais suave e depois ele começa a ficar mais abrupto, tá?
até o final. Tá? Aqui dá os 25 metros. E a diferença de cota, no final, está dando em torno, estimado, de 3,5 metros. Tá? Então, aqui vai estar o fim da viela sanitária, tá? Vou marcar aqui. Viela sanitária. E aí, quais são as alternativas? Tá? Uma primeira opção, que é muito comum, consiste no seguinte: deixar a garagem embaixo e fazer a casa em cima com uma laje. Tá? Nessa opção, você vai precisar, tá, removendo parte desse solo, que você pode aproveitar aqui para deixar nivelado, ou você precisa jogar para botar fora. E aqui você vai estar aproveitando a caída do terreno para fazer a garagem embaixo. Tá? Por exemplo, a garagem poderia ficar numa cota 5, tá? Nesse nível. E aí você acerta o terreno para ter a sua caída para a garagem, onde vai ficar o veículo nessa posição. Tá? Então a garagem pode ficar aqui. Aí em cima disso você vai colocar os pilares, tá? Dessa forma. Você também pode aproveitar parte desse solo, como eu comentei, e aterrar isso aqui. Evidentemente, provavelmente não é possível aterrar a viela sanitária, então tudo isso aqui você vai ter num nível só, tá? E, inclusive, tá, você vai ter a possibilidade de deixar um carro atrás do outro, aproveitar todo o terreno como garagem, fazer como se fosse um porão mesmo. E aí ele vira uma espécie de sobrado, tá? Porque você faz uma laje em cima. E aí a casa ela vai ficar mais ou menos no mesmo nível da rua. Tá? E aí você constrói a sua casa em cima toda niveladinha. Tá? Respeitando aqui o recuo da viela sanitária, você constrói a casa toda nivelada com a rua. Tá? Toda no mesmo nível, tá? Diferente daquela proposta inicial. Então aqui está uma primeira alternativa. Aqui é a casa. Beleza? Então aqui pode ter os banheiros, a suíte. Nessa configuração, o que acaba acontecendo? O esgoto, né, da casa, ele vai sair da laje e vai estar percorrendo essa parte da laje. Tá? E embaixo da laje, evidentemente. Aí você vai precisar ter um forro aqui para não ficar visual aí a questão do esgoto da casa. Aí você vai ter duas opções. Dependendo do nível, você vai poder tentar lançar isso para a calçada, tá? Se tiver algum espaço na frente do terreno, porque já que tem esse desnível para descer na garagem, tem esse problema, tá? Para que esse desnível? Justamente para que essa área de solo seja igual a essa área de solo que você vai estar lançando. Então você simplesmente pega um solo daqui, coloca do outro lado e não precisa ter bota fora, não precisa comprar solo. Então você aproveita um solo para outro, para deixar no mesmo nível. E o caminho mais sensato, mais simples de destinar os efluentes seria para a viela sanitária mesmo. Então você vai ter os efluentes descendo aqui, desce com uma tubulação e aí conecta na tubulação da viela sanitária, tá resolvido o problema. Uma alternativa que dá para fazer aqui também, de repente você faz uma varanda, um deck aqui, para aproveitar essa área aqui, beleza? Então, mas aqui seria um vazio que estaria perdido. Ou então você constrói outro deck, varanda aqui embaixo, no nível da garagem, enfim. Aí você vai ter várias alternativas para aproveitar esses 3 metros de fundo da viela sanitária. De repente você tenta fazer um jardim suspenso, algo nesse sentido, tá? Considerando que não é possível aterrar essa tubulação, tá? Eu falo não é possível porque nesses loteamentos muita gente vai ter essa tendência de aterrar a tubulação da viela sanitária. Qual o problema disso? Depois para ter acesso a ela, tá? No caso de, por exemplo, um vazamento, a companhia responsável vai precisar procurar esse vazamento. E se o vazamento for na sua propriedade, você vai ter um volume de solo aqui grande para acessar a tubulação da viela sanitária. Aí vai ser uma obra muito complicada de fazer essa manutenção. O risco é do proprietário, tá? Então o acesso da viela sanitária ficaria dificultoso, tá?
E outra opção, vamos para outra opção, então a primeira opção seria deixar a casa elevada. Tá? Pensando em outra alternativa, vamos desenhar rapidamente, repetindo aqui. Aqui a gente tem a rua, depois a gente vai ter a calçada, e aqui o portão de entrada do terreno. Depois a gente vai ter os 25 metros. Vamos desenhar a caída dele. Ele começa mais suave aqui, depois fica mais abrupto até mais ou menos uns 3 metros de desnível. Tá? Só para se ter ordem de grandeza, um pé direito aí vai ter quase 3 metros de altura. Tá? 2,80, 3 metros é a altura de um andar, por exemplo. Então, quando a gente fala em 3,5 metros, é um pouco acima de um andar de uma edificação. Tá? Vamos representar aqui a viela sanitária, ela tem 3 metros, então é mais ou menos isso aqui. 3 metros, em algum lugar aqui tem uma tubulação de destinação de água. Tá? A outra opção, tá, seria aterrar tudo, tá? Respeitando aqui a viela sanitária. Então você tem a opção de aterrar até a viela sanitária ou deixar a viela sanitária livre. Pensando que a viela sanitária vai ficar livre, tá? Então você tem um aterro aqui, tá? Esse aterro aí vai ter seus, se aqui tem 3,5 metros, esse aterro vai ter pelo menos aí uns 3, de 2,5 a 3 metros, tá? Nessa ficha, 2,5 a 3 metros, você vai precisar sim de um muro de arrimo, tá? Esse muro de arrimo tem várias formas de estruturar ele, tá? Você pode fazer ele simples, tá? Com uma fundação profunda aqui e o muro diretamente apoiado. Outra alternativa é você travar com, fazer uma outra fundação aqui e travar com uma viga, tá? Então esse muro de arrimo vai resistir dessa maneira aqui. Ele vai ter um momento que vai estar resistindo a esse empuxo de solo nessa direção. Ele vai evitar esse movimento de tombar. Então você pode fazer uma viga de reação. Por que eu falo fazer uma viga de reação? Porque de repente essa fundação aqui pode estar conectada com a fundação da casa, tá? Então você aproveita a estrutura da edificação, tá? Vou tentar estimar aqui mais ou menos a profundidade dessas fundações. Aqui vai estar a viga baldrame, tá? Então você tem a opção de conectar esse muro com o muro da casa. Evidentemente, a primeira etapa de se fazer nessa obra é o muro, tá? Então você constrói a estrutura do muro primeiro, deixa a ferragem aparente aqui e aí você começa o seu aterro. Aí vai aterrando e você vai construindo a fundação em simultâneo. E aí a casa, ela vai ficar no mesmo nível da rua. Tá? O grande problema dessa solução aqui é o custo do muro de arrimo. Tá? Então, o grande problema dessa alternativa é o muro de arrimo. Tá? Na outra alternativa que eu mostrei anteriormente, essa aqui é do cliente, essa outra aqui, o custo em si é dessa estrutura aqui, tá? Essa laje que vai ter aqui, esses pilares que vão estruturar. Então é como se a casa fosse um sobrado. Então você vai acabar gastando uma primeira laje aqui e uma segunda laje, que é a laje de cobertura da edificação. Então essa alternativa aqui, o problema dela é o custo dessa estrutura. Tá? Mas evidentemente a garagem fica embaixo, a casa em cima. Então você tem esse aproveitamento, ela não se torna um sobrado, mas as áreas você aproveita por causa da garagem, né? A garagem vai ficar embaixo. Tá? Nesse caso aqui, você vai ter que deixar esse espaço de garagem aqui. Tá? E a casa, ela vai ter que ficar recuada. Tá? Vai ter que pegar o recuo da garagem. Beleza? Então você vai ter o veículo aqui na frente e a casa vai ter que ficar recuada. Aí você tem uma casa nivelada com a rua. Tá? Outro problema dessa alternativa é o custo de comprar esse solo. Tá? Você vai ter que estar comprando esse solo. Tá? Esse material para você estar importando e trazendo para cá também tem um custo que acaba às vezes onerando. Tá? Agora vamos para uma última alternativa,
que é uma alternativa de aproveitar o desnível do terreno. Então a gente tem aqui a rua, desenhar a rua um pouco maior, aí vem a calçada, e aqui você vai iniciar o seu portão. Aí você vai ter os 25 metros, vou marcar a cota aqui, 25 metros, e o desnível do terreno, mais ou menos assim. Aqui nós temos 3,5 metros, tá? E aí você pode fazer o seguinte, tá? Vou marcar a viela sanitária de 3 metros, tem um tubinho enterrado aqui para destinar efluentes, tá? E a alternativa seria a casa acompanhar o desnível do terreno, tá? Então, em primeiro lugar, a garagem, ela pode ser, de repente, você pode aterrar aqui e fazer a garagem no nível. Você vai aterrar um pouquinho. Vai precisar comprar um pouquinho de solo aqui, só a parte da garagem. Tá? Aí a primeira parte da casa, você pode fazer mais para baixo. Tá? De repente, ela ficaria assim, aproveitando o nível do terreno. Tá? Tem um primeiro bloco assim. Tá? Evidentemente, você teria que aterrar um pouquinho aqui. Tá? Então você tem uma parte da casa. E aí você tem uma outra parte da casa mais embaixo, tá? Teria que ter escadas aqui, desnível, esse tipo de coisa, para outra parte da casa ficar aqui. E aí você teria que aterrar um pouquinho também. Então você teria a casa em 2 níveis, tá? Aproveitando suavemente aí a queda do terreno. Tá? Então seria um telhado para esse bloco, outro telhado para esse bloco aqui. E aqui o trecho da viela sanitária. Aí você pode aproveitar a mesma coisa, com um deck, uma varanda, um jardim aqui, etc, etc, etc. Tá? Então, outra alternativa seria a casa acompanhar o desnível do terreno. Então, a solução de projeto aqui fica complexa. De repente, você acaba perdendo área construída, tá? Vou até marcar aqui área construída, você acaba tendo que construir essas áreas para fazer esses desníveis, que seriam área de escada, por exemplo, ou rampas, para você conectar essas duas partes da casa. Tá? Então, o grande problema, ônus financeiro dessa solução, é a questão de área construída. Tá? Então, a casa aqui acaba tendo que ter... a solução de projeto ela se torna complexa, você tem que prever escadas aqui para conectar esses ambientes de uma forma que seja saudável, que seja harmônica para a edificação, para não ficar uma coisa esquisita, né? Você sai de um prédio e vem para outro conectado, fica estranho, como se fossem duas casas separadas. Elas precisam ter uma harmonia entre elas, beleza? Então essa aqui seria uma alternativa para aproveitar o terreno. Tá? Então você tem um gasto mínimo aqui de importação de solo nesses trechos. De repente você pode nivelar a casa assim, ó. Aí você tira uma parte desse solo, joga aqui. Tira uma parte desse solo, joga aqui. De repente você encontra o nível ideal, faz um trabalho de topografia onde você precisa importar o mínimo de solo. Então você pega um pouco do solo daqui, joga aqui e faz um nível. Pega um pouco do solo aqui, joga aqui, faz outro nível, né? Seria algo assim, ó. Deixa eu representar aqui melhor. Então você tem a caída, você escolhe um nível no meio, tá? Então, o que acaba acontecendo? Esse solo daqui, você joga aqui, tá? Põe de um lugar e joga para outro. E aí você tem o nível da sua casa, tá? E você pode fazer essa questão tanto aqui quanto aqui. Tá? Desde que seja feito um trabalho de topografia detalhado. Tá? Eu falo isso o topógrafo vai ter que levantar essa área com cotas de metro em metro, pelo menos para poder fazer um projeto que permita essa concepção aqui. Tá? É um projeto bem mais complexo de ser feito, demanda mais horas, só que fica harmônico, né? Você até de certo ponto sustentável, você aproveita o solo, aproveita
o solo do próprio local para você fazer esses níveis e a sua casa ficar acompanhando esses níveis, beleza? Agora tem a última alternativa, chegando agora na última, eu sempre falo última, mas acaba vindo outra depois, outra ideia. Então você tem a rua aqui, tá? Vou desenhar a calçada de novo, beleza? E aqui vem a entrada da garagem, tá? Vamos desenhar o terreno, a caída do terreno, ela começa mais suave, depois cai mais abrupta, tá? Vamos marcar essa cota aqui. Aqui tem 3,5 metros de profundidade e a viela sanitária tem seus 3 metros aqui dentro do terreno, tá? Aqui ao todo são 25 metros de comprimento do terreno, então tá aí desenhado o terreno, beleza? A outra alternativa, tá? Nesse desenho que eu estou representando, talvez fique um pouco estranho, porque o desnível não é tão grande. Isso é mais comum em desníveis grandes. Depois eu até represento melhor. Mas a ideia é o seguinte: remover uma parte desse solo para que a casa fique mais abaixo. Você já deve ter visto em umas residências mais antigas, vamos supor o piso da casa fique mais ou menos aqui. Você mantém o recuo obrigatório de uns 5 metros, né? E a casa ela vai ficar mais abaixo, mais ou menos assim, ó. Casa. A garagem fica mais ou menos no nível da rua, tá? Garagem. E a casa fica mais abaixo, tá? Então quando você tem uma pessoa aqui olhando da rua, ela vai enxergar só a janelinha, né? Um pedacinho da casa, tá? Isso era mais comum em casas mais antigas, tá? É uma solução bem mais econômica. Por quê? O solo que está aqui, você lança aqui, beleza? Então você acaba aproveitando o solo do próprio local. Aqui não vai dar uma altura tão grande, onde você não precise de um muro de arrimo. Então você faz um muro mais suave, tá? E aí você faz a estrutura da casa aqui, tudo no mesmo nível, beleza? Essa alternativa é super econômica. Claro que para ter certeza se dá para fazer isso vai depender da topografia. Todas essas alternativas dependem da topografia. É uma solução muito econômica, porém o aspecto estético acaba pecando, tá? Então a estética da pessoa observar a edificação, né? A casa não vai ficar não vai aparentar a beleza da casa que ela merece, tá? Vai precisar de uma escadinha lateral para chegar aqui na entrada da casa e ter o acesso, tá? Então basicamente você estaciona o carro, desce uma escadinha lateral e tem acesso à edificação, tá? Então essa seria uma alternativa ultra econômica para quem tem terreno em desnível, tá? Essa solução ela é econômica, porém tem um problema estético aí, não fica não mostra a beleza da edificação. Feito? E no último caso, né, vou desenhar um terreno bem mais desnivelado aqui, ó, a rua, calçada, tá? Aí vamos supor que o terreno é super íngreme, tá? Já começa esse desnível logo de cara. Aí você tem os seus 3,5 metros, 25 metros de comprimento, tá? E aí o que acontece? Você pode fazer a sua casa mais enterrada ainda. E aí a garagem, vamos supor que a casa fique só um pouquinho acima da rua. A garagem é uma subida, é uma rampa. Você pode estacionar o carro em cima da edificação, tá? Inclusive você pode aproveitar essa área de cima para construir alguma outra parte da edificação. Então tem casa aqui, casa aqui também, tá? E aí essa casa vira como se fosse um porão gigante, beleza? Aqui está a viela sanitária, os 3,5 metros.
e essa casa vira como um porão gigante. O ideal, normalmente nessa opção, você deve aproveitar esse solo para lançar aqui nessa parte. Eu não acabei representando bem, mas o ideal é compensar o melhor possível, né? Remover a quantidade o mais próxima possível do que você vai estar precisando. Vamos supor que o terreno ele tem essa configuração aqui. Então esse solo daqui você vai estar lançando aqui embaixo, tá? E aí a sua casa vai ficar praticamente uma casa do Batman, ela vai ficar escondida. Então aí você aproveita a garagem, faz em cima da casa, né? Deixa o recuo de 5 metros aqui, recuo obrigatório, e você pode até construir outra parte da edificação em cima. Evidentemente, você pode conectar esses dois ambientes através de escadas, tá? Para conectar essa escada com outra, faz uma escada como se fosse escada de sobrado mesmo, tá? Então você estaciona aqui, você tem acesso, por exemplo, a uma sala de estar, né? Acesso a um lavabo, por exemplo, e aí você desce uma escada onde você vai ter acesso aos outros ambientes. Você vai ter os dormitórios, vai ter a cozinha, e de repente nessa parte aqui você pode também deixar espaço para uma área gourmet, tá? E aí você faz seu jardim aqui, a sua vegetação, o jardim para ficar de frente, tá? Então essa seria outra alternativa, tá? Então você pode ter uma primeira parte da casa aqui e outra parte da casa embaixo, conectada com uma escada como se fosse um sobrado mesmo, tá? Então essa é outra alternativa para terreno desnivelado, tá? Então vou só repassar as outras. Essas são as ideias mais comuns para você aproveitar e construir uma casa quando você está em um terreno desnivelado, principalmente um terreno de grande desnível, com seus 3,5 metros ou mais que um andar, né? Quando o terreno está desnivelado acima de um andar da edificação, você precisa começar a pensar nessas alternativas. Então essa última, na verdade, voltando de trás para frente, você deixa a garagem em cima da sua edificação, beleza? Então essa seria uma alternativa. Outra alternativa, você deixa uma alternativa derivada dessa, tá? Você faz a garagem no nível da rua e a casa um pouco mais abaixo. Então metade da casa estaria para fora, tá? Então a pessoa vai ver mais o telhado da casa, beleza? Essa alternativa é bem econômica. Eu acho que seria a alternativa mais econômica de todas, até porque é por isso que é muito comum observar essa configuração em casas mais antigas. Depois tem essa alternativa que é belíssima, porém é uma solução de projeto bem complexa. Ela é econômica também, vou até marcar aqui. Por quê? Porque ela aproveita a caída do terreno para construir a edificação. Então você faz uma parte da casa num nível, outra parte da casa em outro nível, conectada por rampa ou escada, seja o que for, tá? Você acaba gastando, sendo oneroso, você gasta muita área construída para essa transição, área de escada, para transitar de um ambiente para outro. E você tem o inconveniente também de ter uma parte da casa num nível, outra parte da casa em um outro nível, e esses níveis não se combinam como, eu estou no primeiro andar, eu estou no segundo andar da casa. Não, é uma edificação térrea, porém em 2 níveis, beleza? Então essa é uma outra alternativa. Depois, voltando para as alternativas que já foram apresentadas, essa aqui é a mais cara, tá? É a mais onerosa. Por quê? Porque você vai aterrar tudo, fazer um baita muro de arrimo, com 2,5 metros, 3 metros de altura, onde vai estar sustentando todo esse peso de solo, tá? Uma alternativa, coloquei aqui uma opção para o muro de arrimo, tá? Para ele ser bem sustentado, você conecta ele na estrutura da casa, tá? Com vigas e tal, você faz outra fundação aqui, você tem esse momento a ser resistido pelo solo, beleza? Mas tem várias alternativas de muro de arrimo, tudo vai depender da altura de solo, das condições do local para facilitar a execução.
Alternativas de muro de arrimo tem várias, tá? Mas é sempre mais caro fazer um muro de arrimo do que um muro convencional. Então, nesse caso, a casa é como se ela, da rua, né? O observador da rua vai perceber que o terreno está no nível da rua. Nem vai perceber que o terreno um dia foi em desnível, tá? Exceto se ele vir conhecer a casa e aqui ter uma varandinha e olhar esse desnível, tá? Eventualmente, você pode fazer o muro de arrimo direto na divisa, tá? Mas tem inconveniente aqui de você estar sendo obrigado a aterrar essa área da viela sanitária. Aí precisa ver se é permitido. Tem inconveniente também, se precisar fazer uma manutenção aqui, o acesso à tubulação da viela sanitária vai ser bem mais dificultoso, né? Vai ter que remover todo esse solo aqui, então seria uma manutenção bem mais trabalhosa, um transtorno bem complicado. Vindo para outra alternativa, tá? É a alternativa, eu acho que essa aqui é mais comum, que é utilizada para esse tipo de situação, tá? Você aproveita o desnível do terreno para fazer uma rampa e colocar a garagem embaixo, tá? Você pode ter um baita espaço de garagem, ou de repente você deixa uma parte em garagem, outra parte pode ser a área gourmet, uma área de churrasqueira, aqui uma churrasqueira interna coberta com um deck aqui para fora, tá? E você não precisa aterrar a viela sanitária, esse deck evidentemente suspenso. Então essa alternativa eu acho que também estaria entre a minha primeira opção ou segunda opção, tá? Vou falar qual seria a minha segunda melhor opção, mas acho que essa aqui seria a minha melhor opção, tá? Por quê? Porque a casa vai ficar um pouco acima do nível da rua, o observador ele vai olhar a casa toda, tá? A garagem vai ficar meio escondida, tipo a residência do Batman, onde você entra com o carro, quase que subterrâneo, e você pode ter uma área gourmet e um deck embaixo, tá? O único problema dessa alternativa é o custo, tá? Da estrutura de fazer isso aqui, porque o custo vai ser muito parecido com o custo de construir um sobrado, tá? Então você vai ter que ter uma laje aqui, onde a casa vai ficar em cima, vai ficar apoiada em cima, beleza? Então essa alternativa é a número 1, mas ela é um pouco onerosa, tá? E aí a alternativa que o cliente me passou, que é uma derivação de todas essas, tá? Onde a garagem e a casa vai ficar no nível, vai ser necessário aterrar uma parte, vai ser necessário um muro de arrimo, tá? Que é um inconveniente. E no final, para aproveitar sempre o fundo, né? As pessoas preferem deixar o quarto para o fundo, porque evita o barulho das pessoas na rua, tá? Então aqui fica o quarto principal, pode ter uma varanda e uma área gourmet embaixo, aproveitando a viela sanitária, e também pode ter aqui um deck externo para aproveitar isso daí. O maior inconveniente dessa opção é a questão do muro de arrimo, tá? Particularmente, se eu tivesse um terreno desse, tá? Eu optaria por essa opção aqui, tá? Só que ela tem o custo dessa estrutura, ou pensaria, né, na viabilidade. Essa seria a minha segunda opção, na viabilidade de deixar a casa em 2 níveis. Só que isso vai depender principalmente da topografia, tá? Precisa ser feito um levantamento topográfico para viabilizar a possibilidade de deixar a casa nessa configuração, né? Dividir em 2 blocos, um em cada nível, e a garagem no nível da rua, tá? Então essa seria aí uma opção também bem econômica e também interessante, né? Você consegue fazer um bom trabalho de decoração, um trabalho de ter a casa em 2 níveis e harmonizar um nível com o outro, beleza? Então era isso que eu queria falar hoje. Espero que tenha esclarecido aí opções, alternativas de edificar em um terreno desnivelado, com o inconveniente de ter uma viela sanitária no fundo, tá? Então a solução de esgoto para esse tipo de situação é que o esgoto seja destinado na viela sanitária, todo mundo vai destinar aqui, e aí essa viela sanitária vai levar o esgoto embora, beleza?
Um forte abraço e até mais.